Meninas e meninos, né? Bem-vindos a mais um Womancast. Ó, tô muito feliz que chegou o dia de eu estar aqui com uma convidada nova. E, gente, ó, vou falar uma coisa, tá? Não é a cidade inteira que são minhas amigas. Porém, gente, ela também virou uma amiga porque é uma pessoa queridíssima por mim, que eu amo, que eu admiro, que tem uma história incrível e que eu tenho certeza que vocês vão se inspirar e amar na história dela. Hoje eu tô aqui com a doutora Isabel Drummond, que é pediatra, pneumologista e em breve também alergista, que a nossa cidade precisa, né? E hoje ela aceitou esse bate-papo aqui. Bel, obrigada. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite. Tenho certeza que essas mulheres vão se inspirar na sua história. Ah, eu que agradeço, Carla. É um prazer estar aqui, compartilhar, né, minha história, que, né, dizem que a minha história é bonita. É linda. Não é bonita não, é linda. Meninas, vamos começar o nosso bate-papo. E, Bel, queria que você começasse a falar pra gente, assim, né? Bel é de Teófilo Otoni, né, Bel? É, isso, em Minas Gerais, interior de Minas. Isso aí, interiorzão de Minas. E eu quero que ela conte um pouquinho pra gente como que foi a infância dela lá em Teófilo Otoni. Então, Carla, assim, a minha infância, eu tenho poucas lembranças. Mas o que eu lembro, assim, né, eu sou filha única, minha mãe e meu pai. Meu pai tinha 66 anos, minha mãe tinha 33 anos. Não. E aí se apaixonaram, se casaram. E, enfim, minha mãe sempre foi muito trabalhadora, sempre lutou para me criar com meu pai. Meu pai já era aposentado, então minha mãe saía para trabalhar e me deixava com meu pai. Então, meu pai que cuidava de mim. E aí o meu pai morreu com 72 anos, eu tinha 7 anos, enfim. Então aí desde então, assim, eu fui parceira da minha mãe desde os 7 anos e ajudava minha mãe, né? Minha mãe saía para trabalhar e eu precisava ficar sozinha em casa. E sempre fui muito estudiosa de ficar em casa estudando. Porque, na verdade, eu sempre tive um sonho, desde os 3 anos de idade. Sério? Minha mãe falava, né? Que desde os 3 anos de idade, minha mãe falava que eu brincava que eu seria médica e que seria pediatra. Gente. E muitas vezes, né, minha mãe, na humildade, na simplicidade dela, falava assim, não, você não vai ser. E aí eu falava, não, mãe, eu vou ser médica. E ainda falava assim com ela. E assim eu fui crescendo, né? Minha mãe era uma babá, ela fazia serviço de técnico de enfermagem e cuidava das crianças na casa das pessoas, do pessoal que tinha dinheiro, né? Pessoal rico da minha cidade. Uhum. E ela me criou assim. Depois que o meu pai morreu, assim, foi bem difícil, porque sozinha para me criar. E não tinha estudo, não tinha emprego fixo, mas sempre ali lutando e né, a gente passava as dificuldades. E eu me lembro que, assim, o pouco que a gente tinha, ela tentava deixar o mais leve possível. E ela brincava comigo, eu falava assim, mãe, você muda de casa de 6 em 6 meses. Porque, ela, na verdade, ela não podia pagar o aluguel. Então, ela ficava mudando para uma casa mais barata, onde tinha mais oportunidade. Oh. E aí ela falava assim, não, é porque eu gosto de morar de 6 em 6 meses em um bairro diferente para conhecer as pessoas. E como é que era essa coisa? Porque acabava que também você não firmava, assim, amizade com os coleguinhas da rua, né? Mas eu sempre, como eu morava em cidade pequena, eu sempre estudei na mesma escola. São poucas escolas. É pequeno o Teófilo Otoni? É um pouco maior do que aqui, né? Ah, ainda é maior do que aqui? Ela ainda é maior do que, acho que tem em questão aí de 200 mil habitantes. Sério? E tem muitas cidades vizinhas. Uhum. Mas antigamente, né, Carla, 30 anos atrás, tudo era muito mais difícil do que hoje em dia, né? E assim eu fui criada. E eu lembro que as minhas brincadeiras eram sempre de que ou era secretária ou eu era médica. E eu nunca fui uma criança muito ativa, de correr, brincar, pular, eu não gostava, não era da minha personalidade. Eu sempre gostei muito de ler e brincar, de escrever, de desenhar. Abriu algum bichinho, Bel? Não. Chegou a abrir, eu já abri uma lagartixa, gente. Não, não. Não, nunca. Tem um bichinho? Não, nunca. Meu negócio era criança, eu queria ser pediatra de qualquer jeito. E assim, né, os anos foram se passando e eu fui crescendo e vendo minha mãe trabalhar. E muitas vezes até falava assim pra minha mãe, deixa eu trabalhar pra poder te ajudar. Tão e aí, pequenininha. e aí minha mãe falava, não, porque você vai estudar. E a minha mãe, na verdade, Carla, minha mãe só tinha até a 4ª série. Né? Só que ela sempre alimentou meu sonho.
E é tanto assim, conta da sua infância. O que eu lembro da minha infância era isso, era ter um propósito de vida, que era ser médica. Tinha primos assim perto, chegados? Não tinha. Eu era uma das mais novas, né, dos primos da minha família. A minha família não é uma família muito unida, assim, de confraternizar, aniversário, porque a nossa história, né, é uma história de anos de... Nem coisa com vó, assim? Minha avó já era falecida, né? Minha mãe só casou depois que minha avó faleceu. Então, eu sempre vivi sozinha, eu e minha mãe. Né? Até tinha uma tia e tal, mas ela não tinha filhos, enfim. Então, a minha infância foi basicamente assim, que eu me lembro era em casa, ajudando minha mãe, e adorava fazer uma faxina. Se a medicina não der certo, seria uma boa faxineira. Faxineira, né? Adoro arrumar e limpar. E desde criança... Mas você viu alguma coisa, tipo, tão pequenininha, com 3, 4 anos? Não sei, alguma referência? Ou em um hospital? Ou alguma coisa que te chamou a atenção pra você falar que queria ser médica? Na verdade, assim, a minha mãe, ela, antes, né, de eu nascer, ela trabalhava com um pediatra. E minha mãe cuidava muito das crianças, né? Até 3 meses, 5 meses na casa das pessoas. E a minha mãe precisava me levar, porque ela não tinha com quem me deixar. Então, eu ia trabalhar com a minha mãe. Eu via minha mãe cuidar das crianças. Mas, assim, eu acho que desde os 3 anos é um chamado, né? É um dom. E eu não acho que eu tô aqui por acaso, entendeu? O Teteu fala, tão pequenininho. E ele fala, um dia, nem eu sabia, minha sogra foi estar numa festa junina da roça, a gente fez umas prendas, né, uma barraquinha de prendinha, com pescaria, e aí eu lembro que minha sogra falou assim, eu vou levar pra eles uns brinquedos assim específicos, pra na hora que eles forem pescar. Aí ela falou assim, eu vou levar um brinquedo de médico, porque Teteu diz que quer ser médico, mas eu ainda não tinha escutado isso dele. Eu falei, Ela falou, ele toda vez que ele vem aqui, ele fala que vai ser médico. E tomara que ele seja, porque meu sonho era ser médica, tá, gente? Médica, obstetra. Eu seria uma obstetra, porque Bel é uma criança e eu amo parto, sou apaixonada em parto. Mas, na verdade, Deus me deu o dom de cuidar. E hoje eu cuido de mulheres também, né? Mulheres adultas. Então, assim, eu acho que Deus tem um propósito, né? E ele, com certeza, tinha um chamado, né, na sua vida tão pequenininha, né? E, assim, com dificuldade, né, Bel? Com uma vida, assim, que... na verdade, Carla, antigamente, né, 30 anos atrás, vamos colocar assim... Tudo era mais difícil, não tinha tantas faculdades. A grande realidade era que pobre não fazia medicina. Não, é verdade. Você tem noção, assim, não é falando, mas minha mãe morava de 6 em 6 meses em uma casa porque a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. Muitas vezes a gente não tinha nem o que comer, entendeu? Então, difícil pra você eram anos. Isso aí. Hoje em dia tem cartão de crédito, tem financiamento, tem bolsas. Antigamente não tinha isso. Então, e eu sempre fui muito firme naquilo. E eu falava com convicção, eu vou ser uma médica, desde 3 anos de idade. E aí eu digo também que isso... Né? A gente teve um podcast aí, o primeiro podcast foi com a Rebeca, a gente fala que ela também teve uma vida muito simples, muito humilde, mas ela sempre falava, né, aquilo que ela queria, mesmo com as limitações, mesmo com a vida muito humilde, muito de sacrifício, ela falava. E hoje eu tenho visto, assim, sabe, nessas mulheres, né, as mulheres empreendedoras, as mulheres que venceram algo, não existe elas terem vencido do nada. Aquilo veio lá de trás quando elas, na verdade, eu acho que elas não se conformavam, né? Não se conformar com aquilo que você vive hoje, mas você conseguir visualizar, né, uma profissão, né? Você se dar legal na vida, bem na vida, ser bem sucedido. Não importa, né, se é médico, é outras coisas. Sim. Mas, assim, eu fico impressionada porque por mais que eu hoje... tenho assim, né, sou tão abençoada, você sabe que eu não tinha sonhos, eu fui uma pessoa assim que quando pequena eu acho assim que Deus teve até muita misericórdia de mim, porque assim, eu queria ser médica quando era adolescente, mas assim, na minha cabeça assim, é impossível, eu não fui como você, que falei assim, eu quero ser médica, eu vou estudar.
Porque eu acho que na minha casa, e a família, quando eu falo que entra nisso, né? Meu pai era maravilhoso, mas meu pai não sabia ler nem escrever. Então, assim, eu não tinha uma família que falava assim, pode estudar que você consegue. Ou então vai estudar. Enfim. Então, assim, a importância da gente falar, hoje, da gente incentivar os nossos filhos e a gente falar também, né? Desde pequeno, falar mesmo, verbalizar, né? E assim, eu me lembro perfeitamente, uma vez minha mãe estava na casa de uma família, cuidando, né, das crianças, e aí eu já era um pouco maior, e aí o patrão, né, perguntou para mim, o que você vai ser? Aí eu falei assim, eu vou ser médica. Aí ele olhou, médica? Médica? Aí ele falou assim, você sabia que fazer medicina é muito difícil? Na verdade, ele quis dizer Que não, pobre não faz medicina. Exatamente. Aí eu olhei pra ele e falei, mas eu vou ser. E anos depois, eu acabei estudando com os filhos deles. Olha, que coisa. Entendeu? Então, gente, assim, e eu sempre firme. Eu, na época, não entendi, né, o que ele falou. Aí depois minha mãe ficou preocupada com aquilo e me sentou e conversou comigo. Falou assim, ele te perguntou, né? E falou que medicina é muito difícil. Ele quis dizer isso, mas ela falou pra mim, você vai conseguir. Então, assim, na verdade, eu vivi, né, uma infância, eu não tinha luxo. O investimento lá em casa, o dinheiro era pra quê? Para uma alimentação simples, mas para livro, para meu uniforme. Eu sempre estudei em escola pública a vida inteira. Né? Mas eu sempre fui muito estudiosa. Então, a lembrança que eu tenho da minha infância era o quê? Eu sempre na mesa estudando. Lendo, e eu falava assim, não, eu tenho que ler esse livro, eu tenho que estudar, porque eu quero ser médica, eu estudo em escola pública, e então eu tenho que estudar mais. Então você já tinha essa consciência, né? Mas eu sempre falo, e acho também que assim, incentivo da família é tudo, né? Sim. Hoje, né, a gente vê a importância da gente validar os nossos filhos. É claro que os nossos pais acabam oferecendo, às vezes, aquilo que eles tiveram. Não é uma regra, né? Porque hoje eu penso assim, o que eu recebi, eu quero passar ainda mais. Mas, às vezes, homem, ainda mais meu pai, né? Que tinha uma coisa de, tipo, soberania, né? O homem decidia tudo. Meu pai era uma pessoa bem machista, não gostava que minha mãe trabalhasse. Então, assim, pra ele, se a gente estudasse, fizesse segundo grau, já tava bom, né? Mas, assim, eu nunca vi sonhos grandes, assim, nunca tive. Parece que, assim, hoje você falando isso, eu me recordo que eu vivia, assim, acho que um dia de cada vez mesmo, sem esperar muito, né, do futuro. Mas aí a importância da sua mãe ter te validado, né, tanto na infância, né, e ter pensado assim, né, minha filha quer, ela vai conseguir. E na verdade, assim, quando eu falava com ela, mãe, deixa eu trabalhar pra te ajudar, e aí ela falava, não, você não vai trabalhar, você vai estudar. E às vezes eu falava, você não deixa eu trabalhar. Eu falava, não, porque eu tenho medo que você comece a trabalhar, comece a ganhar dinheiro para comprar suas coisas e que você não queira mais estudar. Ó, você vê. E aí ela não deixava. Tanto certo, né? que eu fazia unha. Eu sabia fazer unha. Olha. E eu fazia unha, assim, das minhas amigas, das vizinhas, para poder ganhar algum dinheiro. E aí eu queria ir trabalhar num salão. Olha, gente. Pra ser manicure. E minha mãe não deixava. E eu brigava com ela e falava, mãe, por que você não deixa? Nisso eu já tinha o quê? Uns 13 anos. 13 a 15 anos, mais ou menos assim. E eu falava, mãe, você não deixa. Às vezes a gente não tem o que comer. Deixa eu trabalhar, fazer unha. Eu sei fazer, eu faço bem feito. E ela falava, não, você não vai. Que bom que a mãe de Bel fez isso. Olha, termina esse bloco falando pra vocês. Nós podemos tudo que a gente quiser ser. Com fé em Deus, sabe? A gente pode tudo. A gente já volta rapidinho.
Voltamos muito rapidinho. Gente, tô aqui com a doutora Isabel Drummond, pediatra pneumologista. Pra você que chegou agora e correndo, ó, tá assim um papo muito bacana e ela tem uma história incrível. E eu começo esse bloco falando pra você, verbalize coisas boas, aquilo que você quer pra sua vida, porque não existe impossível. Me fala, Bel, como foi sua adolescência, né? Aí você queria fazer unha, mas como é que foi? Muitas amigas, saía? Não, Carla, por incrível que pareça, não. Eu sempre fui muito determinada e eu tinha muito medo que qualquer coisa estragasse o meu plano. Que o meu plano era o quê? Ser médica e melhorar de vida, dar uma vida melhor. Ter uma vida melhor pra mim, pra minha mãe, né? Então eu nunca tive muitas amigas, eu nunca fui pra festa. Eu sempre gostei de ficar em casa, assistindo TV, adoro assistir TV e escutar rádio. Ai, ó, rádio, escutar rádio. Isso, tá antes de começar o programa, eu tava até conversando. Falei, gente, eu adoro escutar rádio. Por incrível que pareça. Mas você fez muitas amizades na época da adolescência? Você mudou de escola? Ou a escola que você frequentou desde pequenininha tinha um segundo grau? Como é que foi? Na verdade, assim, eu estudei a vida inteira numa escola, né, municipal, que era uma escola muito boa. E aí até a 8ª série nessa escola. E sempre fui boa aluna, e enfim. E aí quando chegou na 8ª série, que a gente, né, na antiga 8ª série, a gente ia pro segundo grau, pro primeiro ano. Essa minha escola só tinha até a 8ª série. E aí eu teria que ir pra escola estadual da minha cidade, que era uma escola super bagunçada, desorganizada. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu chorei por uma semana, porque minha mãe não tinha condições de pagar, né, um colégio particular para mim. E eu falei, mas mãe, como que eu vou estudar nessa escola? Era uma escola ruim, na verdade, de baderna, não tinha aula, muitas greves. E aí eu chorei por uma semana. E aí, na minha cidade, tem uma escola da Polícia Militar, que só pode estudar lá quem era filho de militar ou parente. Aí a minha mãe, o que a minha mãe fez? A minha mãe pegou meu boletim, foi para a porta da casa do comandante, que ela conhecia, porque ele era padrinho de uma neném que ela tinha tomado conta. Sentou lá às 7 da manhã e às 10 horas da noite o comandante chegou na casa dele. E aí ele virou e viu minha mãe, ele era uma pessoa muito boa, muito simples, e falou assim, Dona Suzana, o que a senhora está fazendo aqui? Por que a senhora não entrou? E aí, né, tinha um guarda na porta, porque ele era comandante, então ficava segurança. Aí ela falou assim, comandante, eu não me lembro o nome dele. Eu vim aqui porque eu queria uma bolsa para minha filha no colégio militar. A minha filha é uma boa aluna, ela quer fazer medicina, eu não tenho condições de pagar uma escola pública. Particular. Uma escola particular. E aí ela levou meu boletim, né, com as minhas notas, e ele falou assim, tá bom, Dona Suzana, isso não pode, mas eu vou abrir uma exceção para a senhora. Ele escreveu num bilhete, falou, a senhora amanhã vai lá na escola fazer a matrícula da sua filha. Gente, que e assim, Carla, só tinha eu que não era filha ou parente de militar na escola. E aí minha mãe chegou lá na escola, né, pra poder fazer a minha matrícula. E eles falaram assim, como assim? Minha mãe era uma pessoa muito humilde, assim, a gente tinha luxo nenhum, sabe? Minha mãe, o que ela podia, ela comprava e dava pra mim. Então não tinha roupa, era uma sapatilha pro ano inteiro, era muito simples. E aí, ela foi lá com o bilhete do comandante e eles não acreditaram nela, né? Falou que mulher maluca, né? E aí eles ligaram pro comandante e o comandante falou, não, pode fazer a matrícula dela. E aí foi a saga, porque nesse colégio a gente tinha que comprar os livros e o uniforme. E era muito caro. E aí minha mãe falou, caramba, eu não vou conseguir. Porque na época daria uns 3 mil reais de livros. Meu Deus. Tudo bem que era pros 3 anos. Aí, mas muito dinheiro, né? Muito dinheiro, minha mãe não tinha. Aí, mas assim, Deus abre as portas, né? Abre. Abre Quando as tem portas. Um propósito, né? Isso. Aí a minha família ficou sabendo e aí eles fizeram uma vaquinha e ajudaram minha mãe a comprar os livros parcelados, né? Cada um deu um pouquinho, uma tia minha, que até faleceu, e minha tia Neive. E aí ela e minha mãe compraram os livros. E aí eu fui estudar na escola.
Era difícil? Tu sentiu muito, Bel? Porque tu veio de uma escola pública, Não, né? eu sempre fui muito estudiosa, Carla. Então, eu Não via dificuldade, não via né? dificuldade. Porque a minha vida inteira era dedicada àquilo. Mas assim, eu morava distante, tá? Eu tinha que andar 1 hora a pé pra chegar na escola. E aí, eu tinha que estar às 7h15 na escola. Eu saía às 5h30 da manhã de casa. Meu Deus. A sorte é que a minha cidade não chove, né? Lá é muito calor. Não, e hoje as crianças querem escolher o carro, né, que vai, né? É. Se o pai tem um Fusca, não quer ir. Se o pai tem uma Brasília, não quer ir. Nem sei se tem Fusca mais na cidade, né? Mas Não. assim... Esses dias, minha filha virou pra mim e falou assim... Meu marido tava com o carro da empresa. Ela falou, eu não quero ir nesse carro, eu quero ir naquele outro carrão lá. Aí eu falei, você vai no que você tiver. É... De ônibus, o que você tiver. Gente, né? Porque você vê, andar 1 hora. Gente, tem que ter muita força de vontade, né, Bel? Deus tinha um propósito muito grande na sua vida. E aí eu, né, fiz os 3 anos nessa Assim, escola. 3 anos andando a pé, 1 hora. Não, mas aí de vez em quando, assim, tinha aquelas... transporte, né? Pagava metade. Mas eu me Às amarrava. vezes dava, às vezes não dava. Entendeu? E tudo bem, né? Amava o lanche da escola. Que comida boa. Nunca comi uma comida tão boa na minha vida daquele colégio. Repetia 2 vezes. Falava, tia, me dá mais um pouquinho, tô com fome. Às vezes não tinha em casa. E as pessoas que estudavam, era gente boa ou tinha... Porque assim, hoje... A gente sabe, gente, eu não sei se é porque as pessoas falam tanto, porque assim, eu sempre estudei em colégio público, né? Mas hoje a gente sabe, né? Se você entra num colégio particular, dependendo da profissão da mãe, se ela ganha uma bolsa, é tratada mal dos outros amiguinhos porque tem uma condição melhor. Você sentia isso naquela época, 30 anos atrás, você sentia esse preconceito? Não, na escola não tinha. Eu não sentia isso. Eu tinha, às vezes, um pouco de vergonha. Porque as minhas amigas, por exemplo, podiam sair no cinema. Eu não tinha dinheiro para isso. Uma vez, uma amiga me ligou e falou, vamos no cinema. Aí eu falei com ela, não, eu não posso. Ela falou, por que você não vai? Eu falei, porque minha mãe não tem dinheiro. Na época, o cinema custava R$3. E minha mãe não tinha. Na verdade, eu não tinha nem roupa para ir. Entendeu? E aí ela falou, não, o meu avô é dono do cinema, então eu vou te dar uma cortesia. Olha. Mas assim, eu me sentia inferior. Me sentia inferior, sim. Porque eu não tinha... Elas saíam arrumadas, eu não tinha. Eu tinha a roupa da escola. A roupa que eu tinha era a roupa da escola. Entendeu? E o sapato de ir pra escola era o que eu tinha. Pra sair, tudo eu não tinha. Mas isso eu não era triste por causa disso, não. Nunca fui triste, revoltada por causa disso, nada disso. Virou médica, se formou, né, amiga? Nunca tive revolta por isso, não. Isso não era... Eu sabia que aquilo ali era de passagem, era passageiro. Gente, olha, eu vou te falar, ontem, né, eu até lá na igreja ouvi uma palavra, às vezes a gente tem que botar isso na nossa mente, né, que deserto, porque assim, você viveu uma vida de muita simplicidade, né, não faltou comida, mas era tudo muito limitado, né, mas a gente tem que saber que certas situações na nossa vida é passageira. Né? Se a gente sabe onde a gente quer chegar, se a gente tem uma visão, se a gente tem um norte, se a gente fala, eu vou fazer, eu vou conseguir, não importa a situação que você esteja vivendo no momento, às vezes é triste, vai ter dias que você vai estar para baixo mesmo, vai pensar, normal, mas assim, ter essa certeza, né, que às vezes a dificuldade que a gente vive ali no momento é passageira, que a gente tá ali naquela circunstância de passagem, eu acho que é fundamental pra gente não perder o foco da onde a gente quer chegar, né? Mas eu acho também, Carla, que Deus coloca boas pessoas na vida da gente, sabe? Meu sonho era ter uma Barbie. Meu sonho era ter uma Barbie. Até grande, eu brinquei de boneca até grande, tá? Até 13, 14 anos, tá? E aí minha mãe não podia comprar e eu passava na loja e falava, nossa mãe, que boneca linda, quando você puder, será que você pode comprar pra mim? E aí minha mãe falava, quando eu puder, eu vou comprar pra você, mas você também tem que estudar que um dia você pode comprar. Aí minha mãe tava trabalhando e a patroa dela falou assim, leva essa Barbie pra sua filha. Olha. Uma Barbie novinha, bailarina. Carla, eu nem brincava com a boneca. Era um troféu, Era um troféu. Entendeu? E assim, Deus sempre colocou pessoas boas pra ajudar a realizar meus sonhos. Entendeu? Então, assim, acho que é por isso que eu nunca fui infeliz, uma criança amargurada.
Nunca, nada disso, isso não mexia comigo. Eu só tinha a consciência que eu tinha que lutar por dias melhores. A gente já volta, gente, ó, não dá nem vontade de parar o papo, né? Mas a gente já volta rapidinho depois dos comerciais, ó. Mais história de Isabel. Já voltamos, tô aqui com a doutora Isabel Drummond contando a história um pouco, né, gente, um pedaço. Eu vou falar pra ela, quando acabar esse programa, falar, escreve um livro, amor. Vai ajudar muita gente. História incrível, não é nem a metade do que ela passou, né, com certeza. Mas a gente tá aqui hoje com essa história incrível, que eu tenho certeza vai abençoar a vida de vocês. E aí, Bel, como foi esses anos, né, na escola militar, né? E quando foi, assim, que você começou a pensar foi no último ano que você falou assim, eu vou tentar medicina? Como que foi? Na verdade, não. Né? Na verdade, o meu plano de vida era ser médica. Uhum. Então, tudo que eu fazia, que eu pensava, que eu respirava, aquele gatinho ali tá de olho em você. Não, eu não quero namorar, eu não tenho idade pra namorar, eu só vou namorar quando eu estiver na faculdade. Eu vou ser médica. Era assim que eu pensava. Então, eu nunca fui de ter amizades, ir pra balada, pra festinha, namorar. E fui beijar na boca, já tinha uns 15 anos. Nó, demorou. Já era hein? velha. Já Demorou. era velha. E, né, você me perguntou, como é que era na escola? Sofria discriminação? Não, antigamente não tinha nada disso. E, na verdade, as pessoas gostavam muito de mim, os meus colegas, né? Por quê? Porque eu era estudiosa, então eu ajudava eles a estudarem e eu sempre fazia atividade, o trabalho, eu sempre estava com tudo em dia, emprestava o caderno, então eu era muito útil. Então eu sempre estava ali no meio deles, né? Uhum. Mesmo não tendo dinheiro para sair, para ir no cinema. Então, assim, às vezes a gente marcava de estudar na minha casa, aí eles levavam lanche. Ah, que beleza. Porque, às vezes eu não tinha dinheiro para oferecer lanche e tal. E era tudo com muita leveza e não tinha isso que tem hoje. Não, que hoje tá difícil, né, Bela? E aí eu cheguei no 3º ano, que era a época de prestar o vestibular. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Pra onde eu vou? Aí eu peguei o telefone, liguei para um tio meu, que mora no Rio, e ele é meu padrinho. Eu tinha contato com ele, assim, uma vez por ano. Uma vez por ano eu tinha contato com ele, que ele ia passar férias. Não, além de tudo, você é corajosa, porque hoje, por muito menos, a gente nem liga pro parente que a gente não vê há um ano, né, gente? E ele sempre teve muito carinho por mim e pela minha mãe. A esposa dele sempre ia, levava presente, né? Que era o parente rico que ia visitar os pobres. Ainda bem, Deus! Aí eu peguei o telefone, liguei pra ele e falei, meu tio, eu quero fazer medicina, como você sabe que não era segredo pra ninguém, e eu posso ir ficar na sua casa? Aí ele falou, sim. Né, o meu tio também foi um cara que lutou para ser o que é, né? Ele é professor de universidade. E ele veio. Ele é vivo ainda? Ele é vivo. Uhum. Ele é vivo. E aí eu peguei o telefone, liguei para ele e falou, pode vir. Aí, me lembro, a inscrição da UFRJ era R$64. E eu acho que eu fiz outra pública, que era o quê? O ERJ, uma coisa assim. Uhum. Era R$54. Aí eu peguei, falei, caraca, como que eu vou pagar isso? Fui entregar panfleto na rua para poder juntar o dinheiro para poder pagar as inscrições. Aí eu fui, paguei e juntei o dinheiro. Naquela época a gente não tinha internet em casa, Carla, a gente tinha que ir lan house. E aí eu falei, cara, agora eu tenho o dinheiro, mas eu não tenho o dinheiro para pagar a lan house para fazer a inscrição.
E eu não gostava muito de perturbar a minha mãe, né? Minha mãe já tinha muitas preocupações na cabeça dela. E eu mal via minha mãe. A minha mãe saía 10 horas da noite para trabalhar e voltava 3 horas da tarde. Caraca. E cansada, que passou a noite inteira cuidando de criança. Então eu não era muito de perturbar a minha mãe. Aí eu falei, vou pedir o dono aqui da loja aqui do lado, né? Eu morava próximo de uma loja que tinha computador para poder fazer a inscrição. E aí ele ficou com aquela má vontade e tal, mas aí deixou eu fazer a inscrição, eu fiz as inscrições. Paguei com o dinheiro que eu tinha. Aí eu, final de semana, ajudava essa minha tia, eu faxinava a casa dela, ajudava ela no que ela precisava. E aí ela falou assim, você vai... Falei, eu paguei as inscrições, ela foi e me deu o dinheiro da passagem, R$300. Você vem pro Rio? Eu vim pro Rio. E aí eu fui e minha mãe, né, conseguiu um dinheiro, estava trabalhando. Aí minha mãe também foi e me deu mais R$300. Aí eu paguei R$300 a passagem, que eu comprei ida e volta. Só podia comprar assim, se não me engano. Aí eu fui e marquei dia 14 de novembro, eu peguei o ônibus lá na minha cidade, lá em Teoflotone, com 2 malas, 2 bolsinhas. Uma bolsa tinha 2 calças jeans, uma sandália, um tênis, 2 toalhas de banho que minha tia me deu e a outra tinha livro. Eu vim com 2 malas, era a mala da esperança. Era a mala da esperança. Aí liguei pro meu tio, falei, eu tô indo, e com R$300 na mão. Liguei pro meu tio, aí ele foi e me pegou no meio da estrada, enfim, aí eu fiquei aqui. Aí eu fui fazer as provas, né, pro vestibular. Aí eu fiz a primeira fase, passei pra segunda, mas aí na segunda eu não passei. Eu não tinha um curso de inglês, né, era meu sonho, Carla, era fazer inglês. Eu fiz 1 ano de inglês porque o patrão da minha mãe viu que eu era estudiosa e pagou 1 ano pra mim, só 1 ano. Aí minha mãe tentou pagar, né, o outro ano, mas aí não conseguiu pagar. Ela atrasava as mensalidades, o pessoal me cobrava e eu ficava com vergonha. Eu falei, mãe, me tira, porque a senhora não tem condições de pagar, então é melhor eu não fazer. Aí eu vim, passei. Mas e aí o que aconteceu? Deus é tão maravilhoso, eu chorava na madrugada, né? Falava, Deus... Quando você não passou na segunda fase? O que eu vou fazer da minha vida? Eu quero tanto estudar. E meu tio falou o seguinte pra mim, você fica aqui, a gente arruma um emprego pra você fazer um bom cursinho pra você passar. E eu aceitei. Aí deu uns 3 dias, Carla, eu chorando na madrugada, e assim, o meu tio, ele era muito bom comigo. Mas imagina, você não tem intimidade com aquela família, né? Era meu tio, a esposa e 2 filhos já adultos, que um já estava se formando para médico, né? E o outro já era casado, não morava mais com eles, mas assim, eu era uma pessoa estranha na casa deles, né? Por mais que eles... tivessem aberto as portas. Isso, eu era uma pessoa estranha que tira a privacidade, né? Eles não tinham costume comigo, então eu fazia o máximo para não incomodar. Eu sempre gostei de limpar a casa, então eu limpava a casa, eu fazia o que eu podia para agradar, mas você está na casa de outra pessoa, né? A casa de outra pessoa não é legal, né? A sua casa pode ser um cômodo, mas é sua casa. Mas é verdade. E eu chorava e falava, Deus, eu só quero estudar, por que eu tô passando por isso? E aí, Carla, saiu aquele programa do governo, que você ganhava uma bolsa para faculdade particular. E aí, nesse mesmo dia, chegou a minha nota do Enem. Eu tinha gabaritado a prova. Meu Deus. De múltipla escolha. E na redação eu tinha tirado 98%. Então, tipo, eu tirei a nota máxima da prova. Meu Deus. Tirei a nota máxima. Então, aí eu podia concorrer a uma bolsa de estudos pelo ProUni. E aí eu fiz minha inscrição. E, né, podia escolher 4 instituições. E aí eu escolhi aqui Teresópolis, vim pra cá, porque a faculdade era uma boa faculdade. Meu tio falou, não, a faculdade lá é muito boa, e você pode morar, né, aqui no sítio, na Baixada, e fica próximo pra você subir e descer. E aí eu me inscrevi. E aí eu fui selecionada, né, entre as 7 pessoas para ganhar essa bolsa de estudos de 100% do governo. Aí... Caraca.
consegui a bolsa, fiz minha inscrição, fui para Minas para poder pegar minhas coisas para vir. Só que minha mãe ia ter que arcar com as minhas despesas aqui, de transporte, passagem. E aí quando eu fui para lá, minha mãe falou, eu não tenho como bancar isso. Ai, meu Deus. Você não vai, você vai fazer qualquer curso aqui. Na minha cidade, na época, tinha enfermagem, tinha direito, pedagogia, mas eu não queria aquilo, eu queria ser médica. E lá não tinha. E aí eu falei com a minha mãe, eu vou. Não sei como, mas eu vou. Porque minha mãe, na época, precisava mandar para mim R$300 por mês. E ela, coitada, ficou com medo de não conseguir. Que era o dinheiro para quê? Para o transporte e para um almoço. E, assim, o meu tio já estava me dando a moradia, a casa, né? Não era obrigação dele. E aí meu tio falou, não, ela vai sim. E aí eu vim com a cara e com a coragem. E aí, quando chegou aqui, aí eu era uma garota de 17, 18 anos, eu não sabia nada da vida. Eu vivia trancada dentro de casa. Não tinha conhecido nada do mundo. Nada do mundo, a maldade humana, nada disso. E aí meu tio me orientou e falou assim, ó, você vai para um meio, né, assim. Não fala que você é bolsista, né, porque as pessoas não encaram isso legal. Então aí eu ficava calada e não falava. Aqui a gente sofreu muito preconceito na faculdade, assim, né? Triste, pelos alunos, porque você ganhou uma bolsa de 100% e era uma bolsa do governo. Então, assim... Que era, na verdade, para ser muito mais valorizada, né? Até porque para conseguir uma bolsa do governo tem que rebolar muito para estudar, né? Pelo amor de Deus, né? Aí eles falavam o quê? Que a gente ia abaixar o nível da turma, que a gente sempre estudou em escola pública, então que a gente era pobre. Enfim, e aí eu ficava calada e não falava nada. E sendo muito estudiosa, eu... Né, aí teu tio pagava para tu voltar? Não, minha mãe conseguia mandar os R$300 para mim. Ela tinha medo, né, na verdade, porque tu imagina, já teve que tirar do inglês, aí tu imagina, faço minha filha ir pra lá, chega na hora, tadinha. Também o medo que ela teve, mas graças a Deus, né? Na verdade, assim, a minha mãe não tinha um emprego fixo. Ela não tinha um emprego fixo, então ela não tinha um salário fixo. Ela trabalhava de bico, tipo uma faxineira, ela trabalhava de bico. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Gente, voltamos já, meu pai eterno, vou ter que ter mais um podcast com o Bel, hein? A gente já volta rapidinho depois dos comerciais. Já voltamos, estou aqui com a doutora Isabel com essa história incrível que ela vai escrever um livro, porque eu vou fazer ela escrever um livro. Bel, fala. E aí você, né, você veio fazer faculdade, sua mãe conseguiu arcar, mas me conta como foi essa trajetória até a formação. Então, aí, Carla, comecei no primeiro período de medicina. Cheguei numa cidade nova, fria, né? Não tinha uma roupa de frio, tá? A roupa de frio que eu tinha era o quê? Era uma jaqueta jeans. Tá? E um tênis, era o que eu tinha. Falei, caraca, que cidade fria. E eu, né, chorava pra caramba, porque é muito frio, eu sozinha, longe da minha mãe. E, enfim, e aí os dias foram passando, eu na faculdade, e aí eu morava em Santo Aleixo, subia e descia todo dia, pegava carona. Na verdade, eu fazia o seguinte, eu saía de Santo Aleixo com um funcionário lá do meu tio, um parente lá da esposa do meu tio, ele me dava carona às 5h30 da manhã e me deixava no pedágio de Magé. Aí eu descia no pedágio de Magé, pegava o ônibus na estrada, subia, chegava na faculdade 7 horas da manhã, a faculdade ainda estava fechada, que só abria às 8. Ficava sentada ali naquela pracinha da faculdade. Meu Deus, imagina o frio. No frio, esperando a faculdade abrir. A faculdade abria, eu ia estudar, enfim. Aí, quando eu tinha dinheiro para almoçar, eu almoçava. Quando eu não tinha, eu não almoçava. Naquela época, não tinha esse negócio de carregar quentinha. Não tinha lugar para esquentar, não tinha isso.
E aí eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha R$10 pra almoçar. E aí teve um dia que eu perdi o dinheiro. E aí, inclusive, eu perdi o dinheiro da passagem. Meu Deus. E eu não conhecia ninguém aqui e não podia falar que eu não tinha dinheiro pra nada. Aí, o que eu fiz? Eu só tinha um dinheiro pra descer até o pedágio. Aí eu desci até o pedágio. Do pedágio até Santa Aleixo eu fui a pé. Meu Deus. Aí E com fome. E com fome, porque eu não tinha nenhum dinheiro pra almoçar. E aí eu também, às vezes, economizava pra não faltar o dinheiro da passagem. E assim eu fui estudando. Os dias, os meses foram se passando. E aí eu comecei a ficar muito sem comer, né? Na casa dos outros. Eu comecei a ficar um pouco deprimida com aquilo, né? Eu era uma garota de 17, 18 anos. Aí teve um dia que eu parei na porta do antigo bingo. Tava chovendo para esperar o ônibus. Parou uma senhora do meu lado. E aí eu acho que eu tava tão desesperada, triste. E eu ligava pra minha mãe chorando. Aí a minha mãe falava, você vai embora agora, que eu não aguento mais você ligando chorando. Aí nunca mais eu liguei. E aí eu precisava desabafar com alguém. Aí parou a senhora do meu lado. Mas é bem coisa de mãe fazer isso mesmo. Aí eu peguei e me desabafei com ela, contei toda a minha história, que eu era do ProUni e que né, muitas vezes eu não tinha dinheiro pra comer, mas eu não tava pedindo, eu tava desabafando, não tava pedindo Precisava dinheiro, falar, né? Eu precisava falar com alguém, precisava de ajuda. E eu ficava muito sozinha lá na casa, né, do meu tio no sítio, que ele trabalhava, então eu morava lá praticamente só, não saía na porta pra nada. E aí eu não tinha ninguém pra falar, pra desabafar. E aí eu desabafei com ela. Ela não falou nada pra mim, Carla, nada. A única coisa que ela virou pra mim e falou assim, a filha da minha amiga bem estuda com você. Eu falei, quem é? Ela falou, é fulana. Aí eu falei assim, eu conheço ela sim, eu me empresto o meu caderno pra ela. Passou, fui embora. No outro dia eu voltei, né? Fui pra faculdade, sentei na hora do almoço. Essa menina era muito tímida, ela virou pra mim e falou assim, minha mãe te chamou pra almoçar lá em casa. Aí eu falei com ela assim, mãe, mas eu nem conheço sua mãe. Aí ela falou assim, mas você conheceu a fulana, que é amiga da minha mãe. Aí eu fui, por quê? Porque eu ia almoçar, né? E eu tava com fome. Oh, meu Deus. E eu tava com fome, aí eu fui. Carla, eu fui, almocei, ela não me perguntou nada, só perguntou de onde eu era, assim, não perguntou a minha história, eu também não falei nada. E aí todos os dias ela começou a me chamar pra almoçar na casa dela. E aí eu comecei a ir. Aí teve um belo dia, eu muito simples, virei pra ela e falei assim, eu não vou não. Aí ela virou pra mim e falou, por que você não vai? Eu falei, porque eu tô almoçando lá todo dia, eu sei que eu dou despesa, então eu também fui... Eu era muito consciente, sabe? Eu dou despesa, eu sei que sai caro. Aí ela virou pra mim e falou assim, a minha mãe mandou eu te ajudar. Então é pra você ir almoçar lá em casa todos os dias. Inclusive, a minha mãe mandou perguntar se você quer morar aqui comigo. Aí eu peguei e virei pra ela e falei assim, ela é de São Paulo, né? Essa minha amiga. Ela morava sozinha aqui, mas a mãe dela lá mandou ela te ajudar. A mãe dela vinha e ficava com ela pra ela não ficar só. E aí a mãe dela falou assim, chama Isabel pra morar com você. Aí eu falei, mas eu não posso pagar o aluguel, eu não tenho dinheiro pra dividir as despesas. Aí ela falou, o meu pai e a minha mãe falaram que é pra você morar comigo, que você me faz companhia e não precisa pagar nada. Então, assim, eu morei com ela os 6 anos da faculdade. Gente. Ela nunca me cobrou uma agulha. Quando eu podia, minha mãe mandava dinheiro pra mim, eu ajudava. Quando eu não tinha nem o sabonete, nem o absorvente, a pasta de dente, ela comprava, ia na farmácia e falava, pode pegar o que você quiser. Eu falava, não quero. Ela falava, não, pode pegar, meu pai mandou. E aí foi assim, aí eu fui estudando, né? Aí o governo começou a dar uma bolsa de ajuda de custo, porque as pessoas estavam desistindo, porque não tinham condições de se manter aqui. E, enfim, e aí assim, ela me dava carona, eu ia pra faculdade com ela, pro hospital de carona. E assim eu fui formando. Aí quando chegou nos últimos períodos eu consegui estágio remunerado, então aí foi melhorando. Que bênção. Aí eu formei, né? E aí eu formei e falei, agora eu preciso passar na residência, que eu quero ser pediatra. Aí eu fiz a prova e
Passou de primeira? Eu que passei de primeira, mas olha só, eu queria passar aqui em Teresópolis, porque eu já conhecia. E faltando um mês para formar, eu conheci meu marido. Só que antes, falei assim, ai, tô me sentindo tão só, já tô com 23 anos, né? Nunca namorei. Eu fui pra igreja. Fui pra igreja católica. Na época eu gostava de ir pra igreja, sentar e ficar conversando com Deus. Aí eu falei, poxa, Deus, eu já formei, né? Tô formando, falta um mês pra formar. O senhor podia me dar um namorado, né? Podia me dar um cara legal. E aí eu fui falando as qualidades que eu queria. Ah, querubim. E aí fui embora pra casa. Menina, um mês depois eu conheci meu marido. Eu falei, caraca, Deus, tu foi muito rápido. Obrigado. Obrigada. E aí você não foi mais embora para Teresópolis? E aí eu falei, agora eu quero passar na residência aqui, eu já conheço aqui. Enfim, aí eu formei, comecei a trabalhar. E aí saiu o resultado da prova de residência em pediatria. Eram 2 vagas, eu era a 3ª colocada. Eu falei, ferrou. Quem passou foi fulana, que quer ficar, e ciclana, que o namorado é daqui e quer ficar. Uhum. Eu fiquei quieta, aí um belo dia, eu tava dando plantão com ela, ela olhou pra mim, e eu orando a Deus e fé, falei, não, eu vou passar, e é esse ano. E o meu tio, ele me deu muita assistência, me dava muita assistência, assim, ficava no meu pé. Ele começou a fazer um papel de pai, né, que eu nunca tive. Uhum. E aí ele falava, você tem que passar na residência, você tem que fazer residência. Eu falava, gente, eu vou decepcionar ele se eu não passar. Aí, um belo dia, eu passei, fui classificada, mas eu precisava da vaga. Um belo dia, essa minha amiga virou pra mim e falou assim, você pode ficar com a vaga que eu vou pra outra cidade, que eu vou pra lá, não quero ficar aqui não. Carla, coisa de Deus, porque assim, o namorado dela tava aqui na cidade. Ela largou tudo e foi pra lá. É porque tinha que ser pra mim. Tinha que ser. E aí eu entrei pra fazer a minha tão sonhada residência, Olha, ser gente, a pediatra. que história incrível, né? A Bel é casada, tem uma filha maravilhosa, linda, Valen. A história de Bel é uma inspiração. Tem tantas coisas, né? Algumas hoje eu não sabia, outras a gente já tinha conversado e eu sabia, que nem deu tempo dela contar, porque 1 hora é pouco para contar uma vida inteira, assim, de uma história que eu tenho certeza que você, aí hoje que está vendo esse programa, se Deus te contasse tudo que você passaria, de repente, para chegar onde você chegou, de repente você ia desistir no meio do caminho. Mas, para mim, a história de Bel é a prova de que Deus existe, que Ele olha por nós, que nós fomos escolhidos, né? Que Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Basta a gente crer, ter fé, né? Nós temos um pai, apesar da Bel não ter tido, né, a convivência com o pai dela, ela teve o nosso pai maior, Deus, né? Que olhou por ela esse tempo todo, abriu as portas, teve dia de choro, o deserto, o processo não foi fácil, mas ela chegou na Terra Prometida. E hoje eu vou terminar esse programa pedindo para a Bel, agradecendo essa história incrível. Você sabe o quanto eu te admiro como pessoa, várias vezes caiu o cisco aqui nos meus olhos, mas quero que você olhe para essa câmera e assim diga assim, algo para essas mulheres que estão te assistindo, assim, que precisam hoje de uma palavra, de uma luz, tá? Eu vou terminar aqui a minha parte já dando tchau para vocês e agradecendo a Deus por conhecer uma pessoa tão incrível como Isabel. Na verdade, assim, Carla, o que eu tenho, né, para falar para todas as mulheres, na verdade, jovens, criança, mas de mais idade, a primeira coisa é ter fé. É ter fé em Deus e determinação. E saber que tudo é possível, desde que você queira e tenha foco naquilo, né? E ser uma boa pessoa também, que as coisas vão acontecendo, né? Não passar por cima de ninguém, ser uma boa pessoa e ter determinação e disciplina. Eu acho que é o essencial. Queria agradecer, né, a oportunidade também e falar assim que eu sou muito grata a Deus por ter realizado o meu sonho. E
que era um sonho tão distante, né? E dizer que, assim, mudou minha vida, eu pude mudar a vida da minha mãe, né? E hoje mudar a vida da minha filha, né? E da minha família também. Que eu tenho uma memória muito boa. A minha formatura. A alegria, né, das minhas tias vendo aquilo, né? Uma menina que saiu do nada, sem pai, que já foi muito discriminada porque eu não tinha pai, pobre. E eu tô aqui hoje, né, tentando fazer a diferença na vida das pessoas. E faz, né? E você faz. E assim, eu sei que pode ter certeza, cada criança que eu atendo, cada família, eu sempre falo uma coisa, eu tô aqui, determinação do Senhor. Deus me deu um dom. E óbvio que eu não sou dona da verdade, não sei tudo. Mas eu faço o meu melhor. Nós sabemos disso. Obrigada, gente. Ó, até o próximo Womancast.